Amém. Hoje, primeira reflexão dos 35 anos Nova Vida SC. E hoje para nós, pensei no que poderíamos falar, o tema que eu abordar hoje eu vou chamar de Vamos lá, tome a iniciativa. Diga assim, porque está do seu lado, vamos lá. Diga para ele, vamos lá, tome a iniciativa. Slide ok, gente? Obrigado, por favor. Vamos lá, tome a iniciativa é o tema desta manhã. Se você puder, já vá abrindo aí 1 Samuel 14, não vou ler agora, fique calmo. E vale também lembrar você que nós temos as notas da mensagem no aplicativo. Se você quiser, abra o aplicativo, vá lá embaixo, 3 pontinhos, vou repetir. Vai em downloads, tem lá notas da mensagem desta manhã. Já vai abrindo 1 Samuel 14. Mas antes de nós lermos, deixa eu te dar o contexto nesta manhã. Vou tirar isso aqui. O contexto desse texto de 1 Samuel 14 é o seguinte. O povo de Deus, o povo de Israel, ou o povo hebreu, é um povo que tem inimigos. E um inimigo que eles têm já há bastante tempo são os filisteus. Os filisteus são inimigos já de algum tempo do povo de Israel. Os filisteus nessa história, eles são aqueles valentões. Sabe quem são os valentões? São aqueles que fazem o que querem, que pegam o que querem, que entram e saem, que vão embora e nada acontece. Como os valentões que tinha no colégio, na sua infância. O povo de Deus está há algum tempo tentando vencê-los, sem êxito. Até então que o povo de Deus pede ao profeta Samuel um rei. Ora, nos dê um rei, porque nós nunca tivemos um rei. Os filisteus têm um rei, as nações têm um rei. Nos dê um rei, por favor. Eles pedem um rei, então Samuel levanta o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul é o rei levantado para colocar em prática ou para fazer um trabalho. Que trabalho é esse? Derrotar os filisteus. E veremos no texto que ele não faz um bom trabalho. Veremos no texto que ele não está sendo eficaz na sua tarefa, ou primeira tarefa. Mas também Saul tem um filho chamado Jonatas. E o texto que leremos, nós veremos o comportamento tanto de um quanto de outro, tanto de Saul quanto de Jonatas. Então agora sim, vá ao texto, 1 Samuel 14, do versículo 1 ao 3, na NVI vai dizer assim. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Lendo isso eu pensei, esse deve ser o texto preferido dos meus filhos. E indo, nada contou para o seu pai. Não disse onde ia. Versículo 2. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na frente de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Até aqui. Resumo é, Jonatas saiu sem avisar em direção ao acampamento filisteu para lutar contra eles. Saul, o rei estabelecido para esta função, estava debaixo da romanceira, de boa, como diz os jovens, de boaça, junto com 600 soldados, sacerdotes e religiosos ao seu lado. Essa pequena história nos conta sobre 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Primeiro, eu vou chamar de pessoas de iniciativa. Segundo, pessoas de procrastinação. Pessoa de iniciativa é aquelas que fazem o que Jonatas fez, com o seu escudeiro. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos fazer alguma coisa. Vamos mudar a realidade. Vamos em direção àquilo que precisamos ir. E ninguém quer ir. Saul representa essa pessoa de procrastinação, que ao contrário não diz vamos lá. Ela diz vamos ficar por aqui. Deixa como está. Está tudo muito bem. Não precisamos nos mover. Jonatas na história é a pessoa de iniciativa. Jonatas é aquela pessoa que quer ser usado
por Deus. Aquela pessoa que quer experimentar e viver todos os propósitos de Deus para a sua vida. Não está satisfeito com o que vive, mas está em busca daquilo que Deus quer fazer através dele. Já Saul é o tipo de pessoa que procrastina. Pessoas como Saul são pessoas que gostam de conforto. Dá licença. Pessoas como Saul são pessoas que gostam de ficar debaixo do guarda-sol, da romanceira, relaxar, tomando o seu chá gelado. Pessoas como Saul. Aí antes que você fique zangado comigo, faça cara feia, ou faça bico, e se não gostar, me manda um e-mail que eu respondo. Como assim, pastor? Deixa-me dizer, não há nenhum pecado ou não é errado buscar ter conforto. Não é pecado buscar, ou não há nenhum problema em você buscar ter uma estabilidade financeira ou ter relacionamentos saudáveis. Não há pecado nisso. Não há pecado ter um bom carro ou trabalhar para buscar ter uma casa na praia ou ter um guarda-sol, uma cadeira que nem minha é. Não é pecado. Mas tem um problema aí. O problema é quando você faz o seu conforto o objetivo da sua vida. E você vive a vida com o único objetivo, encontrar o seu lugar feliz. Sem se preocupar com o propósito de Deus para a sua vida. Observe Saul. Para que ele foi levantado rei? Para lutar contra os filisteus e derrotá-los. E onde ele está? Sentado debaixo da romanceira. Não só está inativo, procrastinando, mas com ele retém um grande potencial. 600 soldados que poderiam estar guerreando estão com ele. Os religiosos estão com ele. O problema, meus irmãos, não é ter conforto. O problema é você achar que não há como ser feliz sem ele. O que acontece é que vira uma corrida sem linha de chegada. Não há nenhum problema em você ter o seu lugar feliz, o lugar que te faz bem. Todo mundo tem. Por exemplo, minha esposa está ali, ela tem um lugar feliz dela, a cara dela. Tem um lugar feliz dela. Minha esposa ama praia. Viu, amor? Homenagem a você. Eu não tinha uma romanceira, eu fui de guarda-sol. Ela ama praia. Tiramos agora, ela fez 50 anos de idade, já podemos falar sobre isso, não há mais nenhum problema, não é um tabu mais. Fez 50 anos de idade, na mesma semana quase, meu filho mais velho fez 27. Veio de São Paulo com a esposa, porque lá ele mora. Então alugamos uma casinha, ali em Búzios, chamada Casa Pé na Areia. Porque eu pensei, para onde levaria minha esposa? Para a serra? Odeia frio, renite, congela, não dá. Para onde levaria minha esposa? Para o mato? Para o campo? Ih, mosquito, alergia, não vai rolar. Qual o lugar feliz dela? Uma praia. Então vamos alugar uma casa com pé na areia. Ah, tem uma foto para mostrar isso aqui. Bota a foto aí, por favor. É ela. Ó. Todo mundo na cadeira, e ela está lá assim, sentada, zen, tipo um senhor Miyagi, olhando para o mar. É o lugar feliz dela. Ela é muito feliz quando vai à praia. Ter conforto ou ter lugar feliz é um problema? Não. O problema é você achar que não dá para ser feliz sem conforto. O problema é você fazer isso o objetivo da sua vida. E quanto mais conforto nós estamos à procura, mais ficamos incomodados com o desconforto que temos. Já passou por isso? Pode tirar foto, gente. Já passou por isso? Você vai ao cinema, eu sou grande. Eu vou ao cinema, eu quero ver o filme de forma confortável. Então o filme começa, vou passar 2 horas aqui. Eu começo a procurar um lugar na cadeira que eu me sinta confortável. O filme passando, mas estou tão focado em encontrar conforto, que quanto mais eu me preocupo com o meu conforto, mais eu percebo quão desconfortável eu estou e nunca está bom.
Você passa por isso? E mexe o tempo todo, não está legal, não está legal. Para você refletir, tem uma frase aí, para colocar que eu não decorei a frase. Observe uma verdade. Quando o conforto é o objetivo de sua vida, tudo o que consegue se concentrar é o quão desconfortável você está. O que isso quer dizer? É uma corrida sem linha de chegada. Nunca é o suficiente. Pensa, não é assim. Eu quero emagrecer. Quanto mais estou focado em emagrecer, melhor no espelho, mais eu percebo quão gordo eu estou. Não sei se devo falar, porque quanto mais eu tenho foco de colocar um tupete, e eu vou ao espelho, mais eu me concentro nisso, mais eu percebo quanto de cabelo me falta para ter um tupete. Desculpa, pastor Marcão. Então, aquilo que é o centro da sua vida, vai fazer você correr em direção àquilo e você perceberá que nunca é o suficiente. Esse é o problema. O problema de Saul não é buscar conforto. É estar confortável quando não deveria estar. E Jonatas, procurando fazer a vontade de Deus. Irmãos, pense comigo, se não temos um problema. Hoje vivemos uma época onde nunca outras gerações viveram com possibilidades de encontrar conforto, liberdade e bem-estar. Sim ou não? Os nossos avós não tinham feed de notícias do Instagram de como fazer receitas fit. Ou eles não tinham, muitas vezes, como se locomover, não tinham Bitcoin, não tinham Pix, não tinham clínicas de estética. Observe, hoje vivemos um tempo onde podemos estar cada vez mais confortáveis e pesquisas dizem que nós nunca estivemos tão ansiosos e tão depressivos como os nossos pais. Qual é o problema? Porque muitos estão fazendo o objetivo da sua vida encontrar o seu lugar feliz, o seu pote de ouro no final do arco-íris, se esquecendo do porquê foram criados. E não há como viver uma vida plena enquanto nós não vivermos os propósitos de Deus para o qual nós fomos criados. Buscamos viver plenitude de vida fora de Deus. E por isso estamos ansiosos e depressivos. Volto a dizer, não há nenhum problema em ter um pouco de conforto. Não há nenhum problema em ter um carro confortável, um sofá confortável, uma boa casa. Não há nenhum problema. O problema é nós fazermos disso o objetivo da vida ou acharmos que não dá para ser feliz se nós não tivermos estas coisas. Agora eu tenho que levantar, né? Dito isso, o que podemos aprender nesta manhã com Jonas e com Saul é que precisamos tomar uma iniciativa. E Deus hoje para alguns vai dizer assim, vamos lá. Saia debaixo da sua romanceira, saia debaixo do seu conforto, porque eu quero te usar. Eu tenho um propósito para a sua vida. Então deixa eu definir esta manhã aqui, deixar bem definido o que eu quero dizer como pessoa de iniciativa. A definição é avançar em direção à vontade de Deus para a minha vida. Diga assim comigo, avançar em direção à vontade de Deus para a minha vida. Essa é a definição do que eu quero dizer com relação em ser uma pessoa de iniciativa. Claro que você pode agregar a isso a tudo na sua vida. Ser um homem de iniciativa em relação ao seu casamento, à sua vida financeira, aos seus filhos e à sua saúde também. Mas hoje aqui em relação à vontade de Deus. Para alguns nesta manhã, a iniciativa que você tem que tomar para viver na mão ou buscar a direção de Deus é só começar a ler a Bíblia que você não lê. A partir de amanhã, pastor, eu vou começar a ler a Bíblia porque é uma coisa que eu não faço. Porque lá você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Para outras pessoas que já leem a Bíblia, é colocar em prática, porque lhe falta isso. Porque já leram que nós temos que perdoar, mas não conseguem ou não perdoam o seu próximo. Já leram que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas com o Espírito Santo de Deus. E ainda tem alguns vícios. E essa iniciativa é ir em direção à vontade de Deus, e a vontade de Deus não contempla uma escravidão em vício na sua vida. É largar algumas coisas, é se apegar a algumas coisas, é mudar algumas coisas.
Para alguns esta manhã aqui, é o dar um passo de fé. Porque talvez Deus já falou ao seu coração que a vontade dele para a sua vida tem uma direção, mas você está com medo de iniciar um negócio, de ter uma conversa, de fazer algo, de se envolver com algo, está com medo. E nem sempre, meus irmãos, a vontade de Deus nos parece segura. Às vezes, ir em direção à vontade de Deus pressupõe correr riscos. Correr riscos. Mas corra riscos pela fé, porque se é a vontade de Deus, tudo vai acabar bem. Então, nesta manhã, eu quero te ajudar a se tornar essa pessoa de iniciativa, como Jonatas, em relação à vontade de Deus, te dando algumas características de uma pessoa de iniciativa. Olha comigo o verso 6. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, esse talvez aqui, de alguma forma, ele parece que estraga o texto. Talvez o Senhor haja em nosso favor. E parece que ele muda de ideia. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Número 1, anote, tome nota. Pessoas de iniciativa estão incertas sobre a vida, mas confiantes em Deus. Olha o que Jonatas diz. Vamos subir até eles. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez tenhamos a vitória. Talvez desçamos derrotados. Talvez sobrevivamos. Talvez nós morramos. Talvez consigamos conquistar o que fomos fazer. Talvez não consigamos. O que diz é, eu não sei o que vai acontecer. Mas ele completa. Mas uma coisa eu sei. Quando Deus está no negócio, quando Deus investe, quando Deus age, ninguém pode impedir. O que ele fala no fim do texto é, porque Deus pode salvar, seja com muitos, como os 600 que estão na sombra, ou com poucos, nós dois. Quer dizer, escudeiro, vamos lá, não sei como é que vai ser, porque a vida reserva surpresa. Sim ou não, meus irmãos? Eu sei de uma coisa, eu vou subir sem saber o que vai ser, mas vou subir confiando em Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus 600 homens é pouco e 2 homens é muito. Ele sobe. Um salmo que eu gosto muito, já com quase meus 50, o Salmo 37, 25 vai dizer assim: fui moço, fui jovem, hoje sou velho. Eu estou já no meio do versículo. Fui moço, hoje sou velho. E sabe o que eu aprendi com a vida? Cada ano que passa, eu estou menos certo do que o amanhã me reserva em relação de quando eu era jovem. Sabe o jovem adolescente? Sempre tem certeza do que vai acontecer. Sempre acha que está seguro. Só que ao você viver a vida, você vai experimentando coisas que te levam a entender que eu não tenho mais nenhuma certeza sobre o meu amanhã. A minha experiência, o meu acidente, firmou mais isso no meu coração. Eu saí de casa em um sábado, em direção ao congresso de homens no sítio, com o meu sábado programado, confiante. Saio de casa, pego a minha moto, pego a estrada, chego no sítio, bato uma bola, faço uns gols nos irmãos que não têm fôlego, como um churrasco, volto para casa com a minha família. Foi o que aconteceu? Não. No meio do caminho, um acidente. Meses de recuperação. Às vezes pensamos a seguinte coisa, como eu pensava: tem coisas que não acontecem comigo, pastor, só com os outros. Eu nunca vou cair de moto, eu nunca vou ter um diagnóstico de câncer, eu nunca vou perder um filho, eu nunca vou perder alguém que amo, nunca vou ficar enfermo, desempregado. Pensamos assim muitas vezes. E achamos que isso é fé cristã. Não é isso, te enganaram, não é fé cristã. Não é fé cristã. Aí pensamos que nunca vai acontecer, até que acontece. O que Jonatas diz é: escudeiro, não vou lhe prometer nada. Nós somos 2, eles são muitos. Estão há anos guerreando contra nós e vencendo. Eles são os valentões, nós somos os bobões.
Vamos lá. Pode ser que nós os vençamos, pode ser que não, mas uma coisa eu sei: se o Senhor estiver conosco, ninguém pode impedir o Senhor. E para ele 600 é pouco e 2 é muito. Então, para você não ficar um pouco triste com o meu discurso, deixa eu explicar uma coisa. Estou envelhecendo e percebendo que cada ano que passa, estou menos certo do amanhã, mas, porém, mais confiante que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu poderia ter morrido. Os médicos dizem que eu poderia ter perdido a perna, voltado sem uma perna, ou pelo menos com parte dela. Então, não só houve um acidente, mas ali eu vi a mão do Senhor me guardando e me livrando. Eu não sei que diagnóstico terei até os meus 70 anos de idade, alguma enfermidade. Não sei quem perderei, não sei como será a minha vida. Mas uma coisa eu sei: ninguém pode impedir a mão do Senhor. Ninguém. Esse é Jonatas. Pessoas de iniciativa, elas estão incertas sobre amanhã, mas estão confiantes em Deus. Assim, não sei como é que vai ser. Não sei se a porta vai se abrir. Não sei se vão me perdoar. Não sei se vão me ouvir. Não sei o que vai acontecer, mas estou confiando que para Deus nada é impossível. E Deus pode salvar, Deus pode abrir, Deus pode fechar, Deus pode fazer com pouca pessoa, comigo apenas, coisas incríveis e possíveis. Quem crê nesta manhã, levante a mão, aplauda ao Senhor. Me ajuda a pegar nesta manhã, por favor. Mas eu tenho que ser o cara do vamos. Vamos subir. Vamos tentar. Vamos confiar no Senhor que isso é possível. Segunda característica: pessoas de iniciativa precisam de amigos de iniciativa. Sim, senhoras e senhores. Olha comigo o versículo 7, o que diz 1 Samuel 14. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. O que Deus nos deu para fazer, nós não podemos fazer sozinhos. Você, para ir, precisa de gente com você que diga: vai lá, eu vou com você, vou orar com você, vou tentar com você, vou subir com você. Precisamos de pessoas ao nosso lado. Portanto, para você refletir nesta manhã, frase na tela: se eu vou me mover em direção à vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me cercar de pessoas que estão se movendo na mesma direção. O que isso quer dizer é que também preciso retirar da minha vida pessoas que estão se movendo na direção contrária. Essa é a parte difícil. Bom, se eu estou com a iniciativa de ir em direção à vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me cercar de pessoas que também estão buscando a vontade de Deus para as suas vidas. E tirar da minha vida pessoas que estão indo na contramão. Pessoas que estão indo em direção à romanceira, à sombra, ao conforto. Que estão indo em direção à inatividade. Pessoas que não estão preocupadas em serem usadas por Deus, em cumprir os propósitos de Deus, em amar a Deus, em servir a Deus. Relacionamentos, meus irmãos, são como correntes. Querendo você ou não, você vai para onde essa corrente está te puxando. Se você tem amigos que só amam futebol, você vai correr para o futebol. Você tem amigos que amam alguns vícios ou praticam vícios, é para lá que você vai ser arrastado. Então, se eu estou em busca da vontade de Deus, eu preciso retirar da minha vida pessoas que não estão buscando a vontade de Deus. Mas como assim, pastor? Não é você brigar, dizer some da minha vida. Mas talvez para alguns aqui, é pegar o grupo do WhatsApp, que tem uma corrente contrária ao que Deus tem para você, já criaram a sua opção. Você vai lá e assim, sair do grupo. É simples, não está preso lá. Não está preso lá. Pastor espiritual, minha mão não vai ter, eu não consigo. Vem aqui que a gente orar por você. Mas por que não conseguimos? Porque a nossa carne deseja as coisas da carne. A minha alma ama conforto. A minha alma ama chá gelado. A minha alma... Só tem isso aqui, gente, me perdoa. É sair do grupo. Sair da turma.
largar aquele povo. Se você quer emagrecer, exemplos, e quer ter uma dieta, você possivelmente não conseguirá. Se você estiver no meio de pessoas que só pensam em comer. Não vai conseguir. Se conseguir, será muito, mas muito difícil. Se você quer ser alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que é devoto a Deus, que santifica-se a Deus, dificilmente você alcançará se você conviver com pessoas que estão na contramão. Pessoas de iniciativa são pessoas que precisam de amigos também de iniciativa. Talvez o seu próximo passo hoje, depois desse encontro, é procurar amigos que querem a mesma coisa que você quer. Encontrar um pequeno grupo para encontrar lá pessoas que orem com você, que te ajudem nessa caminhada. Em ser alguém de iniciativa. Iniciativa, nesse caso hoje, diz que a iniciativa é viver, caminhar em direção à vontade de Deus para a minha vida. Terceiro, pessoas de iniciativa sabem que a vida é definida pelos seus desafios. Meus irmãos, a vida não é definida pelos milagres que você recebe. A vida não é definida pelo conforto que você alcança. A vida é definida pelo desafio que você decide enfrentar. Saul está confortável debaixo da romanceira. Jonatas aceita o desafio. Jonatas se propõe ao desafio. Observe que Jonatas está em apuros. Por quê? Número 1, ele está em menor número. São 2 apenas. Ele e o escudeiro contra muitos soldados filisteus. Segundo, ele tem a pior visão da batalha. Os filisteus estão em montanhas e eles dois estão no vale, embaixo. E nós sabemos que o pior lado da batalha não é de quem desce guerreando, é de quem sobe guerreando. Ele está em desvantagem, mas ele aceita o desafio. Então, para ele, o que vai restar é o quê? Somos 2 contra muitos. Estamos embaixo e eles em cima, temos pior visão. Nos restará lutarmos de forma a surpreendê-los, ou seja, fator surpresa. Vamos esperar anoitecer, vamos dar a volta, subir por trás. Quando estiverem dormindo, espada, escudo, garganta, 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 matamos todo mundo de madrugada, eles não vão nem ver. Fator surpresa. Aí você pensa, foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Olha primeiro o texto, versículo 8 ao 10, de 1 Samuel 14. Jonatas disse assim: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Péssima estratégia. Vamos ficar ali e dizer assim: oi, somos 2 apenas, hein? Vamos subir aí e matar vocês, hein? Estamos aqui, hein? Tem mais nem com a gente, hein? Péssima estratégia. Vamos deixar que nos avistem. Verso 9. Se eles nos disserem, espera aí até que cheguemos perto, diz ele para o seu escudeiro, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Aí olha 10. Irmãos, está na Bíblia, mas perceba que aos olhos humanos não é uma idiotice danada. Olha o verso 10. Mas se disserem, subam até aqui, nós 2 sozinhos, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Da onde ele tirou isso? Quem foi que disse? Samuel não disse, o profeta não disse, o sacerdote não disse, olha, vai e pergunta, se disserem é porque o Senhor... Ninguém disse. A estratégia dele, o plano dele é o pior que poderia se ter. Nada aqui faz sentido. Algo que me chamou a atenção, vê se não é verdade. Nós dizemos que Deus está no negócio quando as coisas estão fazendo sentido, já percebeu? Rapaz, sai de Deus. Está tudo encaixando. É ou não é? Tudo encaixando. Eu esperava a ligação, pastor Marcão, me ligaram, é Deus. Eu orei para minha esposa fazer aquela feijoada e desemborrecer a cara. Está se encaixando, é Deus no negócio. Ei, quem disse que é sempre assim?
Quem disse que quando Deus faz, sempre as coisas se encaixam? Às vezes as coisas não estão se encaixando, mas não quer dizer que Deus não está no negócio. Deus às vezes permitirá que os talvez existam. Mas Senhor, eu orei pedindo, achei que seria dessa jeito. Senhor, eu montei o quebra-cabeça, Senhor, e estava esperando que o Senhor botasse pedra com pedra, o pezinho, o bracinho da imagem, está bagunçado. Jonatas não tem confirmação de nada. Observe, meus irmãos, que Deus está com Jonatas, mas as coisas não parecem fazer sentido. Me parece que quanto mais difícil o negócio fica, mais ele fica animado. Vamos, nós dois, sozinhos, vamos subir. Vamos chegar para ele assim, ei, estamos aqui. Se eles disserem, fiquem aí, a gente fica aqui. Se eles disseram, suba, a gente vai lá e mata eles porque o Senhor está conosco. Não faz nenhum sentido. Mas ele se propôs ao desafio. E pessoas que estão na sombra, debaixo da romanceira do guarda-sol, não vivem desafios. E Deus é um Deus de desafios. Talvez Jonatas soubesse de alguma coisa que Saul não sabia, do tipo. Talvez Jonatas já vislumbrasse quando a história acabasse como seria. Sabe o que possivelmente aconteceu? Quando virou aquela noite, o que aconteceu? Foi vitória do povo de Deus. Esse é o spoiler. O povo de Deus foi vitorioso. Jonatas conquistou os filisteus. Quando acabou aquela noite, ninguém correu até Saul, debaixo da romanceira, para perguntar o que ele tinha a dizer. Sabe para onde todos correram? Você consegue imaginar? Correram para abraçar, jogar para o alto. Correram para Jonatas, para perguntar, cara, o que tu fez, irmão? Vocês eram 2, eram milhares. Me conta como foi isso, o que Deus te falou, como você conseguiu. Ninguém correu para saber nada sobre Saul que estava na sombra. Correram para celebrar e perguntar a Jonatas o que Deus havia feito, porque ele aceitou o desafio de ir, mesmo incerto de como seria, confiando que Deus estaria com ele. Eu quero viver uma vida em que as pessoas queiram ouvir o que eu tenho a dizer sobre os desafios que eu vivi, e eu vi a mão de Deus operando sobrenaturalmente na minha vida. Nesse passeio que fizemos, falava para os meus filhos, nós temos que ter história para contar. Nós temos que ter história para contar, meus irmãos. Então eu aceito desafio os 2. Porque pessoas de iniciativa são pessoas que aceitam, se definem pelos desafios que aceitam. Olha o verso 11 e 12. Então os 2 se deixaram ver. Estamos aqui pelos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Pausa aqui rapidamente, explicar. O que aconteceu é que com o tempo de batalha com os filisteus, alguns hebreus de fato se esconderam. Eles não estavam nem em comunhão e vivendo com o povo de Israel e estavam escondidos. Já outros aderiram aos filisteus porque cansaram de perder, se uniram aos valentões. Então quando eles sobem, os filisteus acham que Jonatas e seu escudeiro faz parte do povo que se escondeu. Lá, estão saindo dos buracos. Olha o verso 12. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui, aos valentões. Vem aqui em cima, vem. E lhes daremos uma lição, lhes daremos uma surra. Diante disso, sabe o que ele fez? Jonatas disse ao seu escudeiro, siga-me. Isso é muito louco. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Quem foi que disse isso? Quem foi que falou isso para ele que seria um sinal? Não havia sinal nenhum. Somos 2. De mandarem nós subirmos, o Senhor nos entregou. Subamos. Ele nos entregou em nossas mãos. Observe que até esse momento Deus não apareceu, já percebeu? Até esse momento Deus não fez nada. Deus não enviou um profeta, Deus não enviou uma mensagem, Deus não enviou um anjo, Deus não enviou nada. Subamos. Talvez nós esperaríamos e não faríamos como Jonatas. Não, rapaz, espera aí. Rapaz, cautela, cuidado. Pô, é morrer à toa. Vamos ter fé, mas não vamos ser idiota, né? João poderia dizer assim, Senhor, se é o Senhor que nos mandou, se é o Senhor nos autorizando, dando a vitória, faz um milagre, dá um sinal.
Eles estão lá em cima, faz alguma coisa. Deus não diz nada. Porque há dias onde parece que Deus não está agindo. E nos resta uma única coisa: começar a escalar o morro pela fé. É começar a subir sem sinal nenhum. É começar a escalar. Olha como é que ele escala. Ele escala e começa a subir, olhando o Senhor entregou nessas mãos. Talvez com Deus assim: ô Jonatas, mas de onde tirou isso, meu amigo? Não tem sinal nenhum, Deus não falou nada, não tem profeta. O sacerdote está lá na sombra com Saul. Os soldados estão na sombra com Saul. Nós estamos aqui sozinhos. Mesmo quando parece que Deus não está agindo, nós precisamos empregar a nossa fé e começar a andar. Pessoas de iniciativa sabem que a vida é definida pelos seus desafios. Eu quero te ajudar hoje com tipos de desafios que nós enfrentamos. Primeiro deles, desafios que nós escolhemos. Há desafios que nem nossos são, mas nós escolhemos lutar. Talvez é o desafio do pai, da mãe, do amigo, do vizinho, do filho, mas nós escolhemos. Esse desafio não era de Jonatas. Era de quem? De Saul. Ele foi levantado rei para resolver esse problema. Por exemplo, ô escudeiro, esse problema não é nosso. Quem deveria resolver está lá inativo na sombra. Mas ele assume um desafio que não é seu. E Deus usa aqueles que estão assumindo desafios pela fé, que querem ser usados por Deus e não estão confortavelmente inativos e estabelecidos. Deus usa Jonatas para conseguir vencer o povo filisteu. O mundo está precisando de uma igreja que lute pelas suas causas. Sim, pastor, precisamos de cristãos no mundo que lute desafios que não são seus. Lute pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres, pelo pobre, pela viúva, que lute as coisas que não são suas, que mate no peito lutas que são dos outros, que se voluntariem para viver desafios que não são seus. E sabe qual é a resposta? Sabe o que acontece no final? Deus vai estar nisso. Nos colocamos para ser usados por Deus para abençoar vidas de pessoas. Segundo desafio, desafios que nós suportamos. Irmãos, nós passamos algumas vezes por desafios que nós só queríamos uma coisa: que Ele nos deixassem. Sim ou não? Senhor, estou vivendo algo que parece insuportável. Eu só peço que o Senhor tire. Lembra do apóstolo Paulo? Senhor, há um espinho na minha carne, eu só peço que o Senhor tire. Ele diz: por 3 vezes eu orei ao Senhor e disse: não vou retirar, te darei mais graça, e a minha graça será abundante, e a minha graça te basta. O que nos define não é o desafio que suportamos ou não. O que nos define é como nós enfrentamos e passamos por esse desafio. Descrentes ou crendo, murmurando ou agradecendo, lamentando ou buscando a Deus. Não é o desafio que enfrentamos, mas como enfrentamos por ele. Tome nota aí nessa frase. Antes de ficarem impressionados com o milagre de Deus, as pessoas precisam ficar impressionadas com a maneira como enfrentamos os nossos desafios. Antes das pessoas ficarem impressionadas com o que Deus fez através de Jonatas, ficarem impressionadas como ele conseguiu enfrentar aquilo. Antes de Deus aparecer e fazer o milagre, as pessoas que me cercam precisam ficar impressionadas de como eu vivo os meus desafios. Olha, rapaz, está todo mundo louco e ele está pleno. Olha, eu no lugar dele já teria sido internado, mas ele está ali pleno, seguro, em paz. Eu no lugar dele estaria com raiva, com ódio, não perdoaria. Ele perdoou, ele relevou, ele abraçou, eu dou mais uma milha. A forma que nós enfrentamos os desafios mostrarão a pessoa e a glória de Deus. E no final, então, verão o milagre. Mas antes do milagre, vem como nós enfrentamos os nossos desafios. Esse é o desafio. Desafios que nós criamos. Muitas vezes criamos nossos próprios problemas. Às vezes desafios que nós não precisávamos viver.
Às vezes desafios que Deus não está criando para nós, ou Deus não nos chamou para viver, nós criamos. Desafio financeiro, familiar, conjugal, é culpa nossa. Mas a boa notícia é que até os desafios que nós criamos, Deus pode usá-los para a sua glória e para o nosso bem. Josué não criou o problema de ser vendido. Mas ele diz, olha, Deus transformou um grande bem em um grande mal que vocês me fizeram. Não importa o desafio, nós precisamos assumir desafios. Terceiro ou quarto, pessoas de iniciativa veem Deus se movendo. Olha o versículo 13 e 15. Jonatas escalou usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los. Derrubar os quem? Os filisteus. E o seu escudeiro logo atrás dele vinha e matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Quem pode dizer amém? Como que Jonatas subiu? Ó, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerda. Viu, Mateus? Escalada. Mateus gosta de escalar. Jonatas podia dizer assim, Senhor, se é o Senhor falando, aleluia, envia anjo do céu, Deus, levanta o elevador agora que é alto pra caramba, Senhor, vou subir com a mão, Deus, faz um milagre. Ele falou assim, nenhum sinal do céu. Quando não há milagre, quando não há nada que pareça que Deus está agindo, temos que fazer uma mão atrás da outra, com fé, escalando, crendo que ao final Deus nos dará a vitória e trará a provisão. Iniciativa, vamos lá. Vamos fazer, vamos em direção ao que Deus tem para nós. Subiram escalando, diz que atrás vem o escudeiro. Chegaram em cima, não sabemos quantos filisteus tinham aqui, mas o texto é claro, haviam pelo menos 20 aqui, mais o acampamento e mais o destacamento. Jonatas vem subindo com a espada, já acerta na orelha, ele cai, o escudeiro vem e já mata, e um derruba, o outro cai, e Jonatas ele vai como no UFC, ele já vai na frente, dá uma baiana, pega nas duas pernas, levanta, derruba, já vem o escudeiro e espada, eles derrubam e matam 20. Diz que então, o acampamento fica sabendo, gente, subiu um monte de israelita aí, olha, subiu acho que uns 1000 aí, e diz que eles ficam apavorados, o destacamento longe, fica sabendo o que está acontecendo, diz que o chão treme. O terror toma conta de todo o exército filisteu. Enquanto isso, debaixo da romanceira, estava aquele que foi levantado para resolver esse problema. Enquanto Saul esperava que Deus aparecesse, Deus também esperava que Saul aparecesse. Enquanto Saul esperava que Deus aparecesse, Jonatas se colocou na dispensação, no desafio. Jonatas apareceu em cena para ser usado por Deus. E quando ele apareceu em cena, então Deus apareceu para ele. Porque Deus, meus irmãos, vai aparecer e se manifestar na vida daqueles que estão levantando, tomando a iniciativa de irem em direção à vontade de Deus e serem usados por Ele. Nós não podemos ficar sentados esperando que Deus apareça, porque Deus está esperando que nós tomemos a iniciativa. O nome disso é fé. Senhor, não sei como vai terminar, não sei se vou ser aceito, não sei o que vão dizer, não sei se a porta vai abrir, não sei como vai terminar, mas Deus, eu não tenho nenhum sinal, não vejo, mas eu sei que o Senhor está comigo, a promessa tua. Eu sei que o Senhor nunca me desamparará. Então Deus, eu estou indo em direção à tua vontade. Se a tua vontade é nesta direção, eu vou escalar uma mão e um pé de cada vez. Eu sei que o Senhor há de me dar a vitória. Esse princípio serve para vivermos todo o propósito de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que Deus de antemão já preparou para nós as obras que deveríamos viver e fazer.
Portanto, meus irmãos, precisamos hoje talvez levantar, debaixo da romanceira, debaixo do guarda-sol, e ouvir o Espírito Santo dizer: vamos lá. É uma iniciativa. Eu quero te usar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar a sua casa. Confia, vamos lá. Mas Senhor, não sei como vai ser. Não importa como vai ser. Eu sei como termina. Deus moverá o céu e terra por pessoas de iniciativa. Deus moverá céus e terra por pessoas que confiam nele. Porque sair e tomar iniciativa pressupõe confiança. Mesmo sem saber como tudo será no caminho. E sabe o que acontece? Quando começamos a olhar o final da história, o nosso comportamento, a sombra, ou indo, impactará e influenciará outras pessoas. A iniciativa de Jonatas influencia e move outras pessoas. Pule comigo ao verso 20, olha o que vai dizer. Então Saul, depois que o chão tremeu, depois que um monte de gente foi morta, então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para onde? Para a batalha. E já encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. A iniciativa de Jonatas moveu Saul e os 600 homens para irem com ele para a batalha. Porque alguém precisa ir primeiro. Diga assim comigo: alguém precisa crer primeiro. Alguém tem que crer primeiro, meu irmão. Saul está confortável com 600 homens, debaixo da romanceira. Sabe o que não acontece debaixo da romanceira? Debaixo da romanceira não acontecem milagres. Debaixo da romanceira as coisas não mudam. Debaixo da romanceira, debaixo da sombra, no conforto, não há liberdade, há escravidão. Talvez, nesta manhã, aqui pessoas que estão escravas de algo. Mas enquanto confortavelmente se deixam viver a escravidão, de lá não vão conseguir sair. O que Jonatas faz é mais ou menos assim: eu vou acreditar quando ninguém estiver acreditando. Eu vou tomar iniciativa, vou fazer isso mesmo quando ninguém estiver fazendo. Eu vou me santificar, vou me separar e vou buscar a mão de Deus, mesmo quando todos ao meu redor não estiverem fazendo isso. Não importa o que estão fazendo, não importa para onde estão indo. Eu quero levantar e ir em direção à mão do meu mestre. Eu quero ir em direção à vontade de Deus para a minha vida. Eu quero ser alguém, um homem, uma mulher que é poderosamente usado por Deus. Mas ninguém está crendo, eu vou crer primeiro. Mas ninguém está fazendo, eu vou fazer. Mas ninguém está se separando, eu vou me separar. Mas ninguém está, eu vou fazer. É isso, meus irmãos. É ir, é fazer, é acreditar quando ninguém mais está. O que temos que fazer hoje é começar. Diga assim para o seu vizinho: vamos começar? O que você precisa começar hoje? Algumas observações aqui no texto, antes de concluir. Os hebreus voltaram a lutar por Israel. Como eu disse, havia hebreus escondidos. Não estavam nem com Israel e nem com os filisteus. Estavam escondidos. Gente, não se mexe nisso, não se envolva nisso. Deixa eles brigar, deixa eles morrerem. Vamos ficar na nossa aqui. Quando Jonatas começa a batalhar, ele sai, depois leia o capítulo inteiro, eles saem dos buracos e começam a guerrear com Jonatas. O mais interessante, haviam hebreus que já tinham virado a casaca. Então é o seguinte, olha, eu vou parar de apanhar. Eu vou me unir quem está ganhando. Então teve hebreus que saíram de Israel e passaram a viver com os filisteus. Isso não pode vencê-los? Junte-se a eles. Mas quando Jonatas subiu e começou a guerrear, esse povo viu isso e falou assim: ah não, que isso? Eles deixaram o lugar que estavam, se uniram a Jonatas contra os filisteus. Porque pessoas de iniciativa veem Deus se movendo.
E quando Deus se move através da sua vida, outras pessoas são impactadas e convidadas a com você viverem o que Deus está fazendo. Mas quem vai começar? Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai tomar a iniciativa? Deus não aparecerá apenas para mim, mas para todos ao meu redor, quando eles verem o que Deus está fazendo na minha vida. E hoje quero terminar de forma diferente. Estamos falando sobre tomar iniciativa. Isso não se resume ou não é sobre o que fazemos aqui nesta manhã, mas é sobre o que faremos amanhã lá fora. Tomar iniciativa não se resume a fazer alguma coisa aos domingos, mas fazer alguma coisa todos os dias. Por isso, eu hoje quero convidar você a fazer duas coisas. A primeira, fazer anotações. É no aplicativo, no seu bloco de notas do celular, em um caderno. Faça anotações. A anotação que você vai fazer, vou ler para você aqui, é o seguinte: o que fazer como próximo passo em direção ao plano de Deus para a minha vida? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para ir em direção à vontade de Deus na minha vida? Talvez para alguns é deixar alguns relacionamentos que estão na contramão disso. Talvez para alguém é desfazer esse namoro. Se for o seu caso, anote de forma que ele ou ela não veja. Largar esse namoro. Talvez para alguns não é deixar, mas começar a fazer alguma coisa, ler a Bíblia, orar mais, santificar mais. Talvez para alguns é entrar em um pequeno grupo, porque lá é um bom lugar para você estar. Enquanto nós ficamos confortavelmente debaixo da nossa romanceira nas sombras, nós não vemos Deus se movendo. Enquanto nós não aceitamos desafios, as coisas não mudam. Enquanto não confiamos, mesmo na incerteza de como será, nada acontece. Debaixo da romanceira há inatividade, não há milagre no conforto. Volto a dizer, não é pecado buscar conforto. O problema é fazer dele o objetivo da sua vida e acreditar que não há como ser feliz sem esse conforto. Pense comigo, foi assim que Deus viveu? Foi assim que Deus viveu? A resposta é não. Jesus não buscou conforto. O que Jesus buscou? Viver a vontade de Deus para a sua vida. Isso me lembra uma história parecida de um homem chamado Jonas. No final do seu livro, capítulo 4, ele está muito zangado, que ele queria ir para Tarsis, ele mandou ir para Nínive, ele não queria ministrar arrependimento, não queria pregar, ele pregou. O que aconteceu? O rei rasgou sua roupa, proclamou um jejum e o povo começou a se arrepender. Jonas ficou muito triste que o povo se arrependeu. Então ali no canto da cidade, ele fez ali um lugar para ele ficar, e Deus fez crescer uma árvore, uma romanceira, que ele deu sombra um dia de sol. Mas vai dizer o texto, na virada da noite, Deus enviou uma lagarta, um inseto, que fez a romanceira secar. E Jonas ficou sem a sua romanceira, sem a sua sombra, sem o seu conforto. Sabe o que ele fez? Deus deu, Deus levou. Hoje sombra, amanhã sol. Não, isso foi Jó. Sabe o que Jonas fez? Preferia ter morrido. O Senhor me deu uma sombra e um conforto, agora tirou meu conforto. Me mata logo. Me leva logo. Eu quero morrer. Tiririca e de mocó. Eu quero morrer. Cadê minha sombra e meu conforto? Nós às vezes achamos que temos o direito de que Deus nunca nos entristeça e sempre nos dê o conforto. E por isso talvez estamos ansiosos e depressivos. Jesus viveu sem conforto. Nós somos chamados, meus irmãos, para termos um conforto, mas não ser o nosso objetivo. O objetivo é cumprir todo o propósito e vontade estabelecido por Deus para a nossa vida. E algumas vezes, como foi da vontade de Deus, se estivesse com família em frente à praia com conforto durante 4 dias. Mas às vezes o propósito de Deus não será uma área confortável.
mas será experimentar algo maior e melhor que o conforto. É experimentar o milagre de Deus acontecendo. E só experimenta fora da sombra. Só experimenta quem toma iniciativa. Só experimenta quem sai da sombra. Só experimenta quem topa o desafio. Então anote hoje: Deus, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para cumprir em direção à tua vontade? E segundo, compartilhe com alguém que Deus falou com você nesta manhã. Sabe qual a melhor forma de procrastinar? Não ter responsabilidade com o que se comprometeu. Porque se ninguém sabe o que eu preciso fazer, eu jamais serei cobrado. Portanto, eu posso não fazer, está tudo bem. A forma de nós sermos animados, motivados, ajudados, alavancados para colocarmos em prática aquilo que Deus está nos chamando para viver é compartilhar com alguém. Para esse alguém ou esse alguns de um bom grupo de pessoas de iniciativa que queiram ver a vontade de Deus, diga assim: como é que você está? Conseguiu largar o vício? Seu casamento melhorou? Sua relação com seu filho está diferente? Então seu coração está diferente? Compartilhe com alguém. Sabe qual é um bom lugar para compartilhar isso com alguém? Um pequeno grupo. Então ouça aqui, todos que estão aqui hoje, que são de pequeno grupo, todos, líderes e os demais, semana no pequeno grupo, leve para a oração aquilo que Deus falou no seu coração nesta manhã. Olha, amigos, Deus falou comigo naquele domingo de manhã. Eu preciso levantar uma iniciativa de largar isso, de começar isso, de ter essa conversa, de me santificar mais, de ler mais a Bíblia, de perdoar meu pai, de amar a minha esposa, de cuidar dos meus filhos, de procurar um ministério, de Deus nos amar mais. Compartilhe no pequeno grupo, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Nós precisamos gerar responsabilidade e pedir que pessoas nos ajudem em oração.